Muitas dificuldades ele passou, mesmo antes de ser rei, quando o sogro dele era o rei Saul. Davi passou um período assim de amizade com seu sogro, de relacionamento mais estreito com o sogro, mas ao longo do tempo, aquela relação se degenerou de alguma maneira, né? A Bíblia mostra que Saul começou a ficar com ciúmes de Davi. Saul começou a ficar irritado com a fama, com a reputação de Davi. Davi começou a vencer batalhas assim de maneira assim bastante destacada. Ele começou a se destacar dos guerreiros de Saul. Ele começou já vencendo de cara, antes mesmo de ser um soldado, ainda pastor de ovelhas. Ele já começou vencendo um homem muito forte, muito alto, chamado de Golias, né? Chamado Golias. O Golias era considerado um gigante. Ele era de uma linhagem de homens muito fortes, poderosos e muito altos. Se você pensa assim num jogador de basquete, num pivô, né, de um time de basquete, da NBA, por exemplo, o Golias era um sujeito assim, bem forte, bem alto, que dava medo, né? Ele era, né, um parrudo, ele era tipo eu, botava medo em todo mundo, passava, né, um pouquinho mais alto só. Pois é, Golias não era mole, e Davi venceu. Davi vence Golias, vence outras batalhas. Davi faz atos assim, faz proezas. E Saul, que era o seu sogro, que interessante, né, começou a implicar com Davi. Eu vou pedir para os sogros aí, por favor, não impliquem com seus genros, né, não criem problemas com seus genros, porque pode acabar mal, porque acabou mal para o Saul. Saul, meus irmãos, começou a perseguir e querer matar Davi. E aí, ele rei, e Davi ainda jovem, Saul começa a perseguir Davi, começa a querer tirar a vida de Davi, porque ele se vê ameaçado por Davi. Saul deduz e conclui que Davi seria o seu substituto, e ele não admitia isso. Chegou um determinado momento que Saul lança, né, joga a lança em direção a Davi para tentar atravessá-lo com a lança. Davi se esquiva e foge. E aí começa uma fuga intensa. E Saul perseguindo Davi, e Saul querendo matar Davi. Aonde ele ouvia que Davi estava, em determinada cidade, ele ia atrás. Ele queria destruir Davi. Chegou um determinado momento que Saul concluiu que não conseguiria fazer isso. E chegou um determinado momento que Davi se viu livre da perseguição, daquela sede de sangue do seu sogro. E Davi, livre disso, compõe esse salmo que nós lemos. É um salmo onde Davi declara que Deus é a sua rocha, a sua proteção, o seu refúgio. Porque o tempo todo em que Davi fugia de Saul, Davi reconhecia que Deus estava com ele. Se vocês lerem o salmo todo, vocês vão conseguir enquadrar a leitura desse salmo aos fatos que eu narrei aqui. Davi, meus irmãos, reconhecia em Deus a proteção para ele. E baseado nesse refúgio, nesse rochedo, nessa fortaleza declarada, que é o Senhor Deus de Davi, que é o Senhor, que é o mesmo Deus de hoje, e de sempre, e eternamente, baseado nessa conclusão, confiante nessa verdade, eu gostaria de trazer isso para a nossa família, para a sua família, para a sua casa. Quem protege a sua casa? Quem é a segurança da sua família? São as trancas e cadeados que você coloca na sua porta? É o pitbull que você tem em sua casa?
É o pastor alemão? São os alarmes? São os sistemas de segurança que você, porventura, tem? Se você mora em prédio, é o porteiro que, durante a madrugada, dorme? Quem é a segurança da sua casa? Quem é a segurança da sua família? Por mais que você, assim, pudesse cercar e tivesse recursos para tentar blindar a sua família, a sua casa, seus amados, será que você conseguiria fazer isso 100% do tempo? Vamos imaginar uma situação aqui, só imaginar. Se você soubesse, ou se você estivesse numa situação em que um projétil, ou um projetil, fosse atingir alguém da sua família. Uma bala, um tiro, fosse atingir o seu filho, fosse atingir sua mulher, fosse atingir seu marido, seu irmão, sua irmã, o que você faria? Eu acho que instintivamente você ia entrar na frente, não ia? Você ia querer ser o escudo, você usaria o próprio corpo para proteger, né? Um sujeito como eu, que está bem gordinho assim, daria uma boa proteção, mas você daria, mesmo se fosse magrinho, mesmo se fosse com o risco da sua vida. Eu creio que a maioria faria isso. Usaria o próprio corpo como escudo para proteger o seu filho, sua filha, sua amada, seu amado. Eu tive um pesadelo, eu contei isso aqui num culto de oração. O meu pesadelo foi aqui, nessa calçada, de frente para a casa da irmã Leia, para o portão dela, para a porta dela ali. Eu estava ali, né, do lado de cada rua. O meu filho chegava com o carro, e ele saía do carro e vinha um assaltante. E veio a roubar o carro. E eu não sei por que o meu filho saiu correndo. E no pesadelo, né, o assaltante começou a mirar para atirar nele. Eu corri e fiquei na frente do meu filho para tentar protegê-lo, porque a minha cabeça dá para proteger bastante coisa. Aí eu fui para frente para protegê-lo. Eu acho que você faria o mesmo. Eu acho que você faria o mesmo para proteger alguém que você ama. Famílias irresistíveis buscam a proteção de Deus. Só que mesmo você dando o seu corpo como escudo, você não vai fazer isso o tempo todo. Você não tem condição de proteger o tempo todo. Você vai ficar em casa preocupado com o que está acontecendo lá na rua. Você vai ficar em casa preocupado com o que está acontecendo até dentro da sua casa. Você vai ficar no trabalho preocupado com o que está rolando na tua vizinhança. A proteção não está na nossa mão. E aí a gente precisa recorrer ao único que tem poder para isso. A gente precisa recorrer ao único que tem condições de proteger, atendendo o nosso clamor e esperando que Ele atenda, segundo os seus propósitos. Como proteger a sua família da maldade do mundo? Como proteger a sua casa dos valores das trevas, aqueles valores destrutivos, que você sabe que são destrutivos? Todo mundo sabe que vícios em drogas, em álcool, são destrutivos. Todo mundo sabe que a violência é destrutiva. Todo mundo sabe que a maldade, o sangue inocente derramado, são coisas do mal mesmo, do maligno. Então, como proteger a sua família das investidas de Satanás, que quer destruir a família? E em muitos casos está conseguindo. Porque os valores que muitas vezes entram na nossa sala são valores satânicos, malignos, destrutivos, cruéis. Se você ligar a televisão, você vai ver isso.
você vai ver que vale a pena ser infiel, segundo aqueles valores. Vale a pena trair. Vale a pena enganar. Vale a pena mentir. Se você observar com cuidado, ou não precisa ter muito cuidado. Observar aquilo que é passado da tela para a mente de quem está assistindo. Então, como proteger? Que tipo de proteção? Já que a família deve pedir e buscar sempre a proteção de Deus, que tipo de proteção a gente tem que pedir a Deus? Aí eu separei algumas aqui para a gente. A primeira delas é a proteção contra o individualismo. Porque normalmente a gente fica preocupado com a maldade do mundo, não é verdade? De vez em quando essa maldade respinga na gente. De vez em quando a violência nos atinge. Eu tive um pesadelo com um assalto, mas na vida concreta eu já fui assaltado. Fui assaltado aqui na porta da igreja. A violência, a maldade às vezes chega na gente, né? Respinga na gente. A gente está aí no mundo. Mas existem coisas que vão além da própria violência dos outros, que nascem em nós, dentro da nossa casa, e a gente precisa pedir a proteção de Deus para isso. Uma delas é o individualismo. É a gente deixar uma das piores coisas que entram na nossa casa, através de nós mesmos, é o individualismo. Muitos aí estão achando que podem trocar a presença por presentes. Então o sujeito quer viver a vida dele o tempo todo, mas para ele massagear a consciência e assim dar um cala-boca nos familiares, o que ele faz? Ele dá presentes para trocar e pagar a ausência. Ou seja, troca a presença por presente. Não, eu pago as contas, eu dou o melhor de comida, eu dou conforto, mas não dá presença, porque é um individualista. Qual foi a última vez que você parou para conversar com sua família? Com seus pais, com seus irmãos, com sua avó, com seu avô, com seu neto, com seu filho? Qual foi a última vez que você parou para bater um papo sem estar com o celular na mão? Quando foi? Sem estar olhando, conversando com a pessoa e olhando aquele negócio. Quando foi a última vez que você conversou com alguém olhando nos olhos, sem estar com a cabeça encurvada? Meus irmãos, eu acho que a gente vai ter daqui a algumas décadas pessoas andando o tempo todo assim, de tanto ficar olhando o celular. Não olham mais nos olhos, não encaram mais uns aos outros. Experimenta perder o celular para ver o trimelique que vai dar em você. Esquece o celular em casa, perde. Hoje eu vim para cá e esqueci em casa, carregando. Aí eu cheguei aqui na igreja e esqueci o celular. Parecia que eu tinha esquecido o meu braço em casa. Começa a dar trimelique, síndrome de abstinência, né? Perdi o celular, perdi. Cadê meu celular? Não é assim? Individualismo. Eu preciso pedir, eu necessito clamar ao Senhor, me protege do individualismo, do cada um por si. Meus irmãos, a família deve ser o nosso porto seguro, o lugar onde eu posso derramar, eu posso colocar diante dos meus amados, da minha casa, da minha família, aquilo que me perturba. E muita gente não tem com quem fazer isso mais, nem uma casa cheia. Eu preciso clamar a Deus que me proteja do individualismo. Quando eu me machucava na rua, isso acontecia com frequência. Eu dava umas topadas que saía assim a tampa do dedo, né, a ponta do dedão. Não sei se aconteceu com vocês, mas eu cansei de dar topada.
Era para casa que eu ia correndo chorar. Era para minha mãe. Mãe! Aí eu lembrava, ia correndo. E ela dizia, vai passar, meu filho, vai passar. Quando eu ralava, eu andava de carrinho de rolimã, não sei se vocês sabem o que é isso. Existia um carrinho de rolimã. Eu andava e às vezes eu derrapava naquilo, o carrinho ficava e eu ia ralando essa parte do corpo, né? Ia ralando e ficava bem ralado mesmo. Era para casa que eu ia correndo, porque eu me machucava na rua e ia chorar em casa. Hoje as pessoas não têm onde mais encostar seus ombros, porque as pessoas estão tão individualistas que não confiam mais uma das outras. Eu não posso falar isso com a minha mãe, eu não posso falar isso com meu pai, eu não posso compartilhar com meu irmão, eu não confio neles. Individualismo. Se os seus familiares não podem confiar em você, quem pode? Se os da sua casa não podem confiar em você, quem pode? A família, meus irmãos, é o melhor ambiente para se buscar socorro de Deus, porque é na casa da gente que a gente tem as pessoas que mais confia, ou que mais ama. Ou deveria ser assim. Então eu tenho que orar ao Senhor, pedir proteção para o meu individualismo. Eu tenho que pedir proteção contra a incredulidade. Incredulidade. Meus irmãos, o materialismo tem assolado muitas casas, porque as pessoas estão mais preocupadas com o que ter e não com o ser. O que se tem é mais importante. E tem casas aí onde as pessoas estão falidas, quebradas, porque querem ter mais do que podem. E se não podem, compram assim mesmo. Ter é mais importante, quando deveríamos pensar em ser. As pessoas não estão priorizando a espiritualidade. Eu preciso pedir a proteção de Deus contra a incredulidade. A incredulidade tem assolado muitas famílias. A incredulidade muitas vezes acontece porque as pessoas estão esquecendo o endereço da igreja. Estão esquecendo o horário da EBD. Nós estávamos conversando hoje, eu tive uma conversa e reforçou algo que eu já disse aqui nessa conversa. A fé vem pelo ouvir. E se você não tem um lugar para ouvir a palavra de Deus, nem na sua casa e nem na sua igreja, ou no lugar que deveria ser a sua igreja, você vai perder a fé. A incredulidade tem assolado muitas pessoas porque não ouvem mais a palavra, porque não se fala mais da palavra. Meus irmãos, para Deus ser o nosso escudo e fortaleza, a gente precisa saber onde encontrá-lo. E é no entorno da palavra de Deus que a gente encontra a revelação dele. O Davi, ele podia dizer que o Senhor é rocha, escudo, fortaleza, porque Davi tinha um relacionamento vivo, uma experiência de fé com Deus. Ele conhecia o que Deus podia fazer, ele sabia que podia confiar em Deus. Da mesma forma, você e eu precisamos saber onde encontrá-lo, e começa dentro de nós mesmos. Em qualquer circunstância da vida, Davi sabia que Deus era fiel. Qualquer circunstância. Saul estava atrás dele querendo matá-lo. Deus é fiel, ele me protege. Os filisteus cercam Davi. Deus é fiel, ele me protege. Tem um gigante aí. Deus é fiel. Gigante, você vem com escudo, com espada, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Deus é fiel com Davi. Da mesma forma, meus irmãos, nós precisamos aprender que vale a pena confiar em Deus. A doença chegou, Deus é Deus. Vale a pena confiar nele. A crise bateu a porta, Deus é Deus. Vale a pena confiar nele. Eu fiquei decepcionado porque uma pessoa muito querida mentiu para mim, foi infiel comigo, me traiu. Deus é Deus, vale a pena confiar nele. Mesmo que o meu melhor amigo tenha perdido minha confiança. Então eu preciso pedir a proteção de Deus contra a incredulidade.
E para isso eu tenho que lembrar da palavra de Deus, da verdade de Deus e da igreja dele. Salmo 41 vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Eu preciso pedir a proteção de Deus também contra o meu ego. A proteção para minha família passa em clamar a Deus que proteja a minha casa de mim. Olha que coisa, parece contradição, né? Mas eu preciso pedir a Deus que proteja a minha família, a minha casa de mim mesmo. Eu posso ser o agente destrutivo da minha família. Eu, o Alexandre, pode ser o agente destrutivo da família dele. E você pode ser o agente destrutivo da sua família. Você que ama tanto sua família, você que canta aqui que a família é um presente de Deus, você pode provocar a destruição da sua casa. Então você tem que orar, como eu, para que Deus proteja a minha família e proteja a sua família de nós mesmos, do nosso ego. O meu orgulho pode me fazer acreditar que eu jamais preciso pedir perdão. O meu orgulho pode fazer isso comigo. Me fazer pensar que eu não preciso pedir desculpa, porque eu não erro. Todos erram lá em casa. Lá em casa, meus irmãos, aquele pessoal lá de casa erra muito. Aquele pessoal lá de casa só vacila. É impressionante como a minha família só tem gente que erra. Eu nunca erro. Então eu não tenho que pedir desculpa a ninguém, não tenho que pedir perdão. Eu tenho que ser, assim, alvo dos pedidos de perdão. Porque eu sou perfeito, eu sou bom, eu sou o máximo. O ego. Os meus acessos de ira podem machucar todo mundo e eu nem percebo. Aqueles a quem eu deveria tratar com o maior cuidado, a minha raiva sobe e aí sai de baixo. Com os outros na rua, com meus colegas de trabalho, com meus vizinhos, meus amigos, eu sou uma seda. Eu sou, os irmãos da igreja, assim, né? Eu sou legal, calmo, sereno, tranquilo. E vou, assim, com aquele bom humor, com aquela capacidade que eu tenho de ser, assim, cândido. Lá em casa, eu sou um cavalo. Eu sou um monstro, que agride todo mundo, que não mede palavras, que não tem cuidado para falar as coisas, que machuca muitas vezes por prazer, para mostrar que manda, para mostrar que é mais, para mostrar que é o forte. Pois é, eu tenho que pedir a Deus que proteja a minha família de mim, desse eu monstro, desse eu egocêntrico, desse eu cruel. Eu tenho que pedir a Deus que proteja a minha família de mim mesmo. O meu egoísmo me faz pensar só em mim e que os outros têm mais é que aceitar. Meus queridos irmãos, precisamos avaliar como nós, individualmente, estamos agindo em relação à nossa casa, à nossa família. Porque eu falei aqui no início que a gente clama a Deus para que proteja da maldade do mundo, da violência do mundo, da crueldade do mundo. Nós clamamos a Deus que proteja a nossa casa disso. Mas eu preciso clamar a Deus que também proteja a minha família da minha crueldade, da minha maldade, da minha violência,
da minha indiferença, do meu silêncio, que machuca muitas vezes mais que palavras, da minha incapacidade de ouvir. Eu preciso clamar a Deus que proteja a minha família. E se a sua família não está ainda buscando a proteção de Deus, sabe quem tem que começar? É você. É por você. Ah, mas na minha casa todo mundo é individualista. Você tem que deixar de ser primeiro. Tudo que você quiser que as pessoas lhe façam, faz primeiro. Não é isso? Mateus 7:12. Se na sua casa as pessoas são egoístas, comece você não sendo. Se na sua casa as pessoas são egocêntricas, comece você não sendo. Proteja a sua família. Se na sua casa as pessoas são incrédulas, comece você, pela fé, a ser um crente. Comece você. Que o Senhor te abençoe.